Olá, você amigo do canal. É com um pouco de tristeza, um pouco de apreensão que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Pode parecer uma brincadeira, mas coisas que a gente antigamente pensava que seriam inimagináveis acontecerem hoje em dia estão acontecendo. E aos poucos, parece como aquela história do sapo que fica dentro da água enquanto ela está fervendo e não percebe que a água está fervendo e chega a morrer. As pessoas estão se acostumando com o calor das coisas acontecendo e não estão percebendo, estão cegas. Infelizmente, muita cegueira de pessoas que eu nem imaginava, pessoas muito inteligentes, pessoas que são do meu convívio, né? Pessoas que eu admirava, hoje com escamas nos olhos e não conseguem enxergar a realidade. Né? Hoje a gente vai falar aqui sobre esse fenômeno que está acontecendo do combate às famosas fake news, né? Que todo mundo deve acreditar que aconteceram agora, que isso aí é tudo novidade, mas não, desde a época bíblica que acontece isso sempre aconteceu. A gente está acostumado a acreditar nos livros de história da escola, mas tem sempre um historiador ou outro que vai se informar mais um pouco e consegue tirar suas próprias conclusões e descobrir que de repente a história não foi bem assim, tem sempre um detalhe. E quando a gente pensa que historiadores, né, pesquisam histórias escritas por pessoas de antigamente, onde você não podia, um fato acontecia, não tinha nenhum registro fotográfico, não tinha nenhum registro em vídeo, e mesmo assim eles se propõem a procurar a verdade, né, e de repente tirar dúvida de alguns fatos da nossa história, da história de qualquer parte do mundo, né? E aí você pensa, bom, mas se tivesse registros fotográficos, se tivesse filmes, filmagens, né, isso seria mais fácil. Né? Engraçado aí, a gente hoje tem todo mundo na mão, tem uma máquina fotográfica, tem uma máquina de vídeo, a gente consegue filmar hoje em dia as coisas, e mesmo assim quando você filma um assassino, por exemplo, dando um tiro num cara, e você mostra a cara dele, e ele fala, não, não sou eu, e algum advogado ainda vai lá conseguir provar de que não é ele. Com o filme lá, com todas as provas lá. E hoje em dia, com todas as provas que a gente tem sobre tudo, ainda assim, alguém quer dizer que o que a gente está falando é mentira. E não se enganem, né? O nosso poder hoje deveria ser de união, né? De as pessoas conseguirem se unir e combater essa, esse autoritarismo, né? Era para ser um espectro, era para não ter nenhum espectro político. Isso aí, a liberdade de expressão deveria ser defendida por qualquer lado, por centro, centro-esquerda, direita, extrema-esquerda. Todos deveriam concordar de que nenhum ser humano deveria ser censurado de falar. Que ele pague depois pelo que ele falou, se ele se excedeu, né, se falou alguma besteira, se cometeu algum crime não falar. Né? Mas não que ele não tenha o direito de falar. Eu tenho que brigar até pelo seu direito de falar besteira. Né? E você tem que brigar pelo meu direito, se você não concordar com nada do que eu estou dizendo aqui, mesmo assim você deveria brigar para que eu estivesse aqui falando. Né? Quem dá o veredito de se é fake news ou não, é a pessoa que ouve. Eu costumo dizer que são necessárias duas pessoas para uma mentira acontecer. Uma para falar, a segunda para acreditar. Se eu te conto uma mentira e você ouve aquilo e acredita e sai espalhando por aí, né, vira uma verdade. Agora, se eu te conto uma mentira e você, com um pouquinho de inteligência, um pouquinho de capacidade mental, né, consegue perceber de que aquilo ali não é verdade e para por ali e fala assim, não acredito, bom, a mentira se dissipa ali. Então a gente tem que começar a trabalhar alicerces, né, começar a fazer as crianças e as pessoas em volta ter um pouquinho mais de senso crítico e não ficar acreditando em toda a ladainha, né? Ouvir uma história que parece absurda, né, ou que parece hollywoodiana e pegar e procurar fontes. É isso que a gente tem que ensinar. E não ficar acreditando em qualquer coisinha que falam na mídia porque é porque isso que eu quero acreditar. Porque eu tenho ódio do presidente atual ou porque eu tenho muita paixão pelo próximo ex-presidiário que está tentando se candidatar à presidência. Uma coisa inimaginável. Quando é que alguém pensou que a gente poderia ter? A gente já teve um sociólogo, a gente já teve um presidente garotão, a gente já teve uma presidenta, né? Que era presidente com anta, né? A gente teve metalúrgico, a gente já teve militar, né? A gente já teve de tudo. Mas a gente nunca pensou que a gente fosse ter um ex-presidiário, né, que só está solto por causa de uma manobra, não foi absolvido. Isso aí tem que ficar bem claro, não foi absolvido. Ele não é inocente. Só erraram o CEP na hora de julgar. Ele continua sendo culpado de tudo, mas está anulado os processos e por uma manobra, por causa da idade dele, ele não vai ser julgado mais por todos os crimes que cometeu. Então, inimaginável pensar que hoje a gente pode estar, a gente está brigando, né, cidadãos brigando uns entre os outros, né, por conta de defender um ex-presidiário para ser presidente. O cara que vai mandar na sua vida durante 4 anos, ele está vindo de dentro da cadeia. Quando é que a gente já pensou nisso? E por causa de paixão por esse rato de esgoto, eu vou falar assim, por esse rato de esgoto, né, por causa de paixões, as pessoas estão batendo palmas para esse processo que está acontecendo de amordaçamento, né, de instituições, de TV, né, de pessoas exiladas porque falaram a verdade, né, e estão deixando ao poder do nosso tribunal, né, tribunal máximo, tribunal superior, né, de dizer o que é verdade ou não. Eles estão quase que tendo os poderes de deuses do Olimpo, né, da mitologia, onde se reuniam lá e todos eles eram os mais poderosos e sabiam de tudo. O STF hoje se permeia tanto na vida do ser humano que ele é capaz de julgar dentre motores, a comida, a banheiro. Né? Como é que você acha que 11 ministros podem saber de tudo? Né? Onde eles deveriam se ater a simplesmente julgar as leis sem olhar a quem, eles estão escolhendo alvos e estão indo. Se você coloca uma lei,
O engraçado é isso, né? A população está sendo representada pelos 513 deputados, mais os 81 senadores, eles todos discutem lá, né? São 513 mais 81, são 601, né? 601 pessoas, 513 mais 81, então, 97, 94. 594 pessoas debatendo um tema e depois de chegarem a um senso comum, né? Representando totalmente todas as camadas da população, aí chega um senso comum e dizem, essa lei aqui que nós queremos, e vão lá 11 juízes e dizem, não, 11 não, um, que parece entender mais do que esses 594 e diz, não, né, eu não aceito. Então, eles estão tomando conta do que é verdade, do que é mentira, estão calando a boca de pessoas, tem pessoas exiladas, tem jornalista atacado dentro de prisão, né, hoje com problemas para poder andar, né, tudo porque quiseram dizer a verdade. Né, e a gente aqui hoje, batendo palmas, pessoas do meu convívio, pessoas vizinhas, pessoas da família, amigos, batendo palmas para esse tipo de coisa, por causa de paixão, colocando o coração, na hora da votação, à frente da razão. A tristeza é porque você pensa que seu direito está garantido de você poder falar, né? E no período daquele cara do bigodinho, sabe? Que matou um monte de judeus, ele criou também um tribunal, né? Praticamente de exceção, onde todos ali concordavam única e exclusivamente com ele, e você poderia pegar qualquer pessoa lá, qualquer judeu, e julgar, mas todo mundo já sabia qual era o destino desse judeu. Ele podia dizer a verdade, mas os ministros de lá iam dizer que era mentira, e esse cara seria fuzilado, iria para um campo de concentração, e iria morrer. E hoje está acontecendo isso aqui novamente, as pessoas estão dando poder para essas 11 vozes lá de cima, dizendo que eles que sabem de tudo, eles que podem saber mais de ciência do que os próprios cientistas. Né? Os caras ficaram sentados lá analisando leis, mas eles hoje sabem mais de ciência do que cientistas. Então cientistas que defendem o criacionismo, que defendem o Big Bang, que defendem a teoria da evolução, né? Todos eles, em algum momento, algum deles vai sofrer, porque a hora que disser que o criacionismo é verdade, os outros dois estão falando fake news. Na hora que disser que a evolução é verdade, as outras teorias estarão sendo tratadas como fake news. E aí você tem propagandas, né? Ah, porque o sabão de em pó é o branco mais branco. E aí alguém vai falar assim, opa, isso aí é fake news, porque o meu branco que é o mais branco. Em algum momento isso aí vai ser atacado. Em algum momento, quando você falar assim, a batata de Marechal é a mais gostosa do mundo, e alguém lá de cima falar assim, olha, isso aí é mentira. Só porque eu acho que a batata de outro lugar é a mais gostosa do mundo. O dono da batata de Marechal vai ser tratado como impulsionador de fake news, né? Gente, é sério isso que eu estou falando. E a partir do momento que você tenta falar com a sua pequena voz daqui, tenta combater isso tudo, imagina o poder da sua voz contra o poder de uma caneta, né? Uma canetada de um presidente que pode ser um futuro rato de esgoto vindo de dentro da prisão a sentar naquela cadeira presidencial. Imagina o poder de uma canetada que na hora que ele assina essa caneta, tudo que ele assina vale automaticamente em todo o território do país. Como é que você vai combater isso? Qual a voz que você vai ter contra uma canetada? Contra as canetadas que você tem desses ministros hoje em dia, desses iluministas, né, do STF, né, de mentes brilhantes, a gente sabe por quê, né, por causa daquela careca brilhante. Vocês podem querer que alguma intervenção divina, né, ou colocar o atual presidente como ponta de lança para poder resolver isso tudo, mas não é. A população tem que se unir, a população tem que combater, você tem que falar com seu vizinho, você tem que falar com seu amigo, você tem que mostrar a verdade, você não pode se abster. Sabe por quê? Porque um dia eu não tenho que fazer essa alusão, um dia você tinha um ladrão para ser solto, um dia você tinha o príncipe da paz para poder ser crucificado, e você tinha no meio alguém que lavou as mãos, e alguém que sabia quem era o ladrão, e alguém que falou assim, mas esse homem aqui nada fez, e a quem que eu solto? E toda a população falou assim, soltem Barrabás, né? Elejam esse larápio, esse ladrão safado, né? Enquanto o outro, que nada fez, né, vai para o crucifixo. Né? E o cara que lavou as mãos, a pessoa que fala assim, eu voto nulo, né? eu não sou nenhum nem outro, simplesmente, filho, deixou o Barrabás, né, solto. Então não se engane. Tá? Não se engane, não fique achando que isso aí é algo que não vai acontecer, porque está acontecendo. No poder não existe vácuo, onde você arreda o pé um pouquinho do seu poder, alguém entra, né, com esse poder e toma conta. Né? Nossa corte máxima hoje está tomando conta porque a gente abriu mão dos nossos direitos, a gente abriu mão de poder falar, a gente achou muito mais cômodo deixar tudo na mão de quem pensa melhor do que a gente, né, ao invés de se dar um pouquinho de trabalho.